Boa tarde. Dentro dos nossos estudos foram encaminhadas dúvidas para que a gente tentasse responder. As dúvidas, algumas realmente difíceis de serem respondidas, e a gente vai tentar colocar algumas opiniões, na verdade opiniões não seria bem o termo, alguns achados, outros deduções dos achados que poderiam nos ajudar na resposta a essas perguntas. Foi colocado uma questão em que se pergunta sobre os fluidos pertencerem aos dois planos. E é importante a gente entender que a nossa metodologia de estudo científica divide as coisas no plano material entre A e B definitivamente com uma forma bem clara de definição. Entretanto, quando a gente observa a natureza, as coisas não são dessa forma. Quando a gente vê um dia entardecendo, o momento exato em que o dia passou a ser noite, ele não é exato, ele é gradual. Da mesma forma, nós temos fluidos que são materializados na forma de substâncias, como essas, substância material, que é claramente visível, e tem os fluidos espirituais, mas há um intercâmbio entre eles. Nós sabemos, por exemplo, que nós podemos transfundir fluidos. Por exemplo, eu posso transfundir fluidos utilizando a ponta dos meus dedos para essa planta e passar fluido magnético. Claro, depende do que? Depende da minha característica, do meu perispírito, da minha vontade, do meu treino. E passar energia magnética para essa planta, como era feito por Mesmer. Ele magnetizava árvores e colocava cordas descendo, e os doentes tocavam nessas cordas e recebiam energia magnética. Então você observava uma substância material infundindo uma substância espiritual num outro ser material, e de repente esse ser material retransfunde esse fluido magnético para uma outra pessoa. Então, esse fluido que foi daqui para a planta, da planta para o doente, é um fluido material? É um fluido espiritual? Mas ele tem reflexo no plano material. Então, há fluidos, como eu estava falando em relação à questão da noite e de dia, que são intermediários, que são de troca entre os planos. Fluidos sob o ponto de vista material, é dito uma questão, são no capítulo 14, podem ser excitantes, calmantes, diversas características que os fluidos podem ter. Aí fala assim, uma dúvida, Fluido é tudo que a matéria não consegue caracterizar? Novamente, é bom a gente entender o seguinte: fluido é tudo que a matéria é energia no universo. Então, tirando Deus, tirando a nossa alma, o nosso princípio inteligente, o resto tudo é fluido cósmico universal. Só que o fluido cósmico universal pode estar materializado na forma tangível, numa forma intermediária ou numa forma totalmente espiritual. O que modifica aí é a velocidade das partículas. As partículas vão aumentando gradualmente a velocidade à medida em que elas se encontram no plano espiritual, e vão diminuindo a sua velocidade e se tornando mais materiais no plano material. Então, fluido cósmico é tudo. Os planetas, o vácuo, o nosso corpo, essa planta, o ar, tudo isso é fluido cósmico em diferentes estágios. É interessante a gente entender também uma outra questão sobre o fluido magnético.
O fluido cósmico, ele tem variações em vibração até os corpos dos seres angélicos, os perispíritos, e até situações mais materiais. E nesse intercâmbio a gente tem diversas gradações. Pensando basicamente nos fluidos não tangíveis, não tocáveis, nós temos os nossos perispíritos. Mas o meu perispírito, ele não é uma matéria única. Ele também apresenta variações de vibração. Então é importante entender que o pensamento é aquela parte do fluido que está mais próximo do espírito. É o chamado campo mental. Então, se eu penso, eu utilizo desse fluido mais sutil, matéria mais sutil. Esse fluido sutil, ele atrai outros seres, ele irradia e modifica os fluidos do ambiente. Então, veja bem, é um fluido modificando outro fluido. E ele também pode, o fluido, imaginemos o espírito pensou, né? Ele criou, por exemplo, uma forma pensamento no ambiente. Aí ele criou aqui, por exemplo, o espírito está pensando num crime. Ele cria no fluido uma imagem do crime. Essa imagem do crime, ela é o fluido magnético transformado pelo fluido do espírito, por um fluido mais sutil que vai alterar um outro fluido. Por exemplo, quando eu estou magnetizando essa planta, eu tenho um pensamento, meu espírito pensa, ele se transforma em um elemento sutil, ele age no elemento, transforma, não seria o termo, o pensamento, ele já é a ação sobre um fluido sutil, que vai levar a uma ação sobre o meu perispírito. E eu vou exalar pela ponta dos meus dedos fluido que não é o pensamento, é um fluido magnético, que é mais denso, porque está em contato com a matéria. Entendeu? Então, o pensamento, eu estou trabalhando com fluido mais sutilizado do que o fluido que eu estou transmitindo para uma outra pessoa. E esse fluido mais sutil, ele que vai trabalhar sobre o outro fluido. Trabalhar como? Dando intensidade, característica moral, característica física, vontade, e aí ele vai ter o resultado do fluido magnético que eu vou passar para um outro ser. Isso acontece também no desencarnado. O desencarnado pensa, cria uma forma de pensamento, e ele, com o fluido do pensamento dele, ele vai manipular os fluidos outros mais grosseiros que ele possa, por exemplo, transmitir a um ser encarnado, ao perispírito de um ser encarnado ou desencarnado. Tá? Então essa definição é muito importante. E de onde vem esse fluido? É dito o seguinte: existe um manancial de fluido em todo o universo. Então, há uma pergunta aqui na frente sobre a questão de eu gastar fluido e envelhecer. Bom, vamos pensar. Qual fluido? Fluido do pensamento? O fluido do pensamento é um fluido muito sutil. Ele é reposto o tempo todo, tanto que a gente pensa o tempo todo. Está pensando o tempo todo, desde que a gente esteja consciente. Já a questão do fluido mais grosseiro, ele já é mais físico. Muitas vezes, numa sessão mediúnica, o indivíduo dá muitos passos e ele até perde massa corporal, porque ele está perdendo. Mas o fluido ele não é espiritual? Ele tem um componente, como eu falei, é o entardecer, ele tem componentes físicos mesmo para transmitir ao outro. Então, a gente vê que, por exemplo, uma pessoa que dá passes frequentemente ou está em trabalho mediúnico de cura, né? Ele vai constantemente estar doando. E, ao mesmo tempo, ele está sendo reposto. Por quê? Pelo plano espiritual, pelo próprio reservatório dessas energias que vêm do próprio
emana do próprio ambiente, daqui, do fluido cósmico aqui. Está repondo isso. Só que ele disciplina o corpo dele para sempre doar. E esse fluxo ele vai continuando. Se de repente ele doa muito, ele vai se exaurir e pode ter problema físico. Por outro lado, se ele para agora nesse período que nós estamos de quarentena, as pessoas que fazem tratamento magnético e interrompem bruscamente, elas vão ter uma sobrecarga de fluidos. E elas vão se sentir mal. Então, tanto o desgaste quanto o exagero no gasto, no doar, quanto a não doação naquela pessoa que estava doando frequentemente, pode ter consequências na estrutura física e, consequentemente, também na estrutura perispiritual e emocional da pessoa. Tá? Fluido e morte. A qualidade dos fluidos, ela está vinculada, a qualidade do fluido, à qualidade moral. Se o indivíduo moralmente ele tem um comportamento moral adequado, é claro que o desencarne dele vai ser mais fácil. Então, assim, não é o fluido é uma consequência. Então, nós estamos falando de qualidade moral e a questão de facilidade de desencarne. E noção da vida espiritual, né? Dores e fluidos. Então, novamente, não é questão do fluido. A pessoa pode se auto-aplicar fluidos também. É um processo que a gente li um pouco a respeito. Ela pode recircular os fluidos e ter uma característica analgésica no organismo. Mas não é algo assim, é um processo complicado, digamos assim, não é algo que a gente vá, por exemplo, vamos citar assim, um espírito elevado, por ele ser, o fluido dele tem uma qualidade melhor e ele sente menos dor. Não parece que isso seja algo tangível. O que parece é que esse espírito mais elevado tem uma compreensão maior e sofre menos pela dor. Então a sensação é uma coisa e o sofrimento pela dor física é outra. Então a elevação moral diminui o sofrimento, mas a dor propriamente física, o fluido, só se a pessoa se auto-aplicar fluidos com características calmantes. Exige o que? Uma disciplina, um autocontrole. Como ela se auto-aplica? Ela pega esse fluido do repositório universal e aplica em si mesma e faz esse fluido circular. É possível? Claro que é possível. Exige treino, mas não é uma associação direta. Ambiente e fluidos. Os ambientes são influenciados pelos fluidos das pessoas que estão nesse ambiente. Né? E as pessoas que chegam nos ambientes são influenciadas pela quantidade de fluidos que estão ali. Questão do médium, né? Acho que vale a pena a gente falar aqui, um pequeno texto aqui, onde fala mais sobre essa questão da mediunidade e os fluidos, né? Que é um relato, né? Exato. O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. Peraí, mas esse fluido perispirítico é o quê? É o fluido mental do pensamento? Ou é o fluido mais material? Ou é o fluido do meio? É todo o conjunto, né? Na verdade aqui, dependendo das características da mediunidade e da execução do trabalho mediúnico, os fluidos vão ser utilizados pelo médium e pelo espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade de sua assimilação pelo dos espíritos. Então, basicamente, depende o quê? Da natureza mais ou menos expansiva. Natureza significa característica natural, né? Quer dizer, nasce com aquela probabilidade de maior ou menor expansão e utiliza-se desses fluidos para interação com os espíritos. Tá? Então, a mediunidade é uma interação de perispírito a perispírito. Mas qual fluido? Gente, quando a gente está falando de fluido, está falando do fluido matéria, está falando do fluido magnético, está falando do fluido do corpo perispiritual, está falando do fluido do pensamento sutil, está falando de todos eles. É um conjunto. Eles não estão separados, né? Eles são, é mais ou menos igual aquele negócio. É uma massa de bolo. Né? É uma massa de bolo. Quando você faz o bolo,
Você sente lá o gostinho do limão do bolo. O limão é uma partezinha sutil, mas você sente também o gosto da farinha. Você sente o gosto do ovo, que são partes mais grosseiras, né? E muitas vezes, dependendo até a farinha que você farinhou o ovo de fora, que nem cozinhou junto com o ovo, que nem cresceu. Então, tá tudo misturado, né? A gente consegue ver que eles existem, mas separá-los, ó, até aqui vai um, até aqui vai outro, até aqui vai outro, né? Eu vejo que é uma ideia que alguns tentam fazer, mas para entendimento. Na prática, estão tudo junto. Espíritos inferiores interferem mais facilmente nos encarnados? Então, é claro que os espíritos inferiores podem interferir, mas na verdade eles são mais limitados para interferir. Eles só vão interferir quando convidados pelas vibrações inferiores. Então, assim, eu não vejo que eles tenham mais facilidades. Se eles forem convidados, eles vão entrar. Mas quem tem mais facilidade de mexer com os fluidos, claro, são os espíritos mais superiores. Tá? O médium e o fluido do médium e o trabalho no bem. Bom, o fluido, seja ele, o Kardec, na Revista Espírita, ele fala que existem os magnetizadores espiritistas e não espiritistas. Existiam magnetizadores, na época dele, que não tinham nada a ver com o espiritismo, não acreditavam em questões morais, mas tinham a característica de transmitir fluidos, de curar os outros, né? Então, assim, é o trabalho no bem? O trabalho no bem potencializa a ação dos fluidos, ponto. Né? Gasta-se mais fluido trabalhando no bem ou no mal? Não, o fluido é o mesmo, em termos de gasto, porque na verdade esse gasto, eu acho que o entendimento de algumas pessoas quando leram os textos é que o fluido é uma coisa física. Não é uma coisa que não está no plano físico. Eu vou dar muito passo, então eu vou envelhecer. Se fosse assim, quem trabalha com magnetismo seria envelhecido. Não é assim. Envelhecimento é uma característica celular normal do ser humano. O fluido é o fluido, esse fluido ele vem, passa e sai. Vem, passa e sai. Eu não estou criando esse fluido existe em toda parte. A minha capacidade de reabsorver, transformar ele no meu senso de força e retransmiti-lo é feita com treinamento. Se esse treinamento for para o bem ou para o mal, o gasto em termos quantitativos eu não acredito que difira, porque o fluido é o fluido. Você não vai transmitir um fluido que para eu fazer o mal o fluido é mais grosseiro, para eu fazer o bem o fluido eu transfiro menos fluido. O fluido vai ser transmitido, a intenção vai dar a qualidade desse fluido, se ele vai agir melhor ou pior, né? Então a gente falou sobre perda, né, de fluido e o pensamento, tudo é reposto. A gente pensar, né, é reposto, com certeza. A questão da síndrome de Down, do autismo e do coma e a ação do pensamento. Se o princípio inteligente está com a sua expressão abalada por um agente físico, um corpo ruim, ele não vai ter como utilizar as suas características. É como se fosse um grande cozinheiro, né? Veja bem que eu estou falando bastante de comida, porque eu estou fazendo comida aqui, tá? Um grande cozinheiro cozinhando com óleo estragado, sem sal, né? Ele não vai conseguir cozinhar. É mais ou menos assim. O espírito está lá, mas ele não consegue se expressar, não consegue ter consciência. Está tudo obnubilado, está tudo tampado, dificultado, né? Bom, eu acho que eu falei bastante coisa aqui e tem algumas coisinhas que eu queria falar, colaborando com isso, né? Em relação ao corpo mental, quando o Décio Leandro aqui fala sobre o pensamento. Graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo. Ora, esse estado vibratório de fração exteriorizada do corpo mental tem a propriedade de atrair a si, no meio etérico, substâncias sublimadas, análogas à sua. Tá? Evolução em Dois Mundos
Tem vários, é um livro complicado, né? A gente já sabe, mas fala muito da questão da nutrição no mundo espiritual, que ela é desnecessária na medida da elevação dos espíritos, né? Uma outra questão aqui, questão 98 do Consolador, fala sobre a questão de cura. A pergunta: nos processos de cura, como devemos compreender o passe entendendo como o passe magnético, né? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Psíquica significa do espírito, né? Com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, os recursos orgânicos, né, no sangue. Os elementos psíquicos os são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Eu acho que aqui responde toda essa questão de reposição de fluido magnético e de fluido mentomagnético, que seria do pensamento, né? Fluido do pensamento, fluido mais sutil ou fluido menos sutil. São repostos, são elementos específicos e são repostos do reservatório ilimitado das forças espirituais. Tá? Resposta do Emmanuel, não é minha. Tem mais um outro dado aqui que eu acho que vale a pena a gente ler aqui, nesses tempos de crise, né? É do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Isso eu acho bastante importante. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Há uma outra questão. Qual a melhor maneira de repor os fluidos magnéticos? A prece. A prece. A prece é aquilo que melhor sintoniza com esse reservatório limitado de fluidos. E aqui ele continua. A preservação do pensamento otimista predispõe a um estado emocional receptivo à saúde. Vou ler de novo. A preservação do pensamento otimista predispõe a um estado emocional receptivo à saúde. No processo de autocura, o espírito recupera as energias gastas, vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fulcros perispirituais e predispõe ao resgate pelo amor. Tá? Então ele recupera as energias gastas, ele se vitaliza pela ação do pensamento. Tá? Acho muito importante no momento que nós estamos vivendo, é que a ação magnética da prece, né, que eu havia comentado, onde é dito que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Esses fluidos recebem da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Bom, eu acho que são várias colocações, responde a alguns questionamentos, e esse assunto é grande, tem muito livro para todo mundo ler, estudar. Achei até que, não sei, eu acho que as dúvidas de vocês deveriam ser esclarecidas por vocês mesmos, pesquisando os livros, mas tudo bem, eu fiz esse favor, né, vamos dizer assim, que também para mim eu sou agradecido porque tive a oportunidade de estudar, mas eu vejo que a oportunidade de estudar é muito importante para que a gente nos desenvolva. E cada pergunta que nós nos fazemos, eu acho que o ideal é que nós procuremos a resposta. Então, assim, fica aí para os outros. Nos próximos, eu acho que cada pergunta feita por cada um tem que vir junto uma bibliografia para a gente acrescentar alguma coisa se a gente tiver. Né? Tipo assim, mas por que isso é desse jeito? Então eu vou procurar. Procurei. Eu encontrei isso em tal lugar e isso em tal lugar. Concorda? Tem mais alguma coisa que vocês encontraram?
desse assunto. Eu acho que essa é a ideia do nosso aprendizado, né? Que aqui eu não sou professor, eu sou um estudioso. Agradeço, não estou reclamando não, mas eu acho que as perguntas, a partir de agora, eu acho que elas têm que ser feitas por cada um e cada um se colocar. Eu, vendo aquela palestra, eu perguntei isso e eu procurei a resposta e encontrei isso. Tem algo mais? Né? Bom, muito obrigado a todos e a gente vai continuar o estudo na próxima com os centros de força, tá? Centros de força e não chakras, tá? Pelo menos é a recomendação do mundo espiritual. Eu acho que se a gente está nesse barco e abraçando os ensinamentos, né, de André Luiz, de Emmanuel, acho que seria bom a gente acostumar a usar centros de força e não chakras, substituir isso por centros de força. Vamos continuar e vamos fazer provavelmente mais 2 exposições sobre esses